Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Segredos.ppt, aqui nesse programa onde eu ajudo você a desvendar os mistérios, os meandros, para fazer a sua primeira apresentação ninja, ou seja, uma apresentação visual que prende a atenção do público e dá visibilidade ao teu trabalho, ou seja, né, mais um ou seja para você tão eficiente quanto um ninja de verdade. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações corporativas, e o tema do nosso episódio de hoje é efeito de zoom no PowerPoint. Como é que eu faço isso? Como fazer isso usando os recursos que o PowerPoint tem? E eu vou mostrar isso hoje aqui para vocês, como é que dá para fazer esse efeito que ficou tão popular aí na internet e nas apresentações corporativas como um todo. Mas, antes da gente entrar, né, no tema de hoje, eu aproveito aqui, já peço o seu like, já se inscreve aí, né? Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não ficar fora de nenhum outro vídeo que aparecer aqui no meu canal, aqui do YouTube. E também me segue nas minhas redes sociais, para que você não fique de fora de nenhum conteúdo, nem aqui no YouTube, nem no Instagram, nem no Facebook, que eu esteja produzindo, tá? Sobre apresentações corporativas, sobre apresentações ninja. Então fica aí por dentro de tudo que a gente está aqui construindo, produzindo para você, para que você possa estar cada vez melhor nas suas apresentações corporativas. Então, começando o nosso tema de hoje, vamos falar um pouquinho o que é esse efeito de zoom, né? O que é isso que a gente está querendo falar com vocês hoje, né? O que é isso? Como é que a gente pode lidar com ele, com esse efeito de zoom? Né? De onde que surgiu isso tudo? Bom, primeiro, o que é esse efeito? Né? O efeito de zoom é aquele efeito dinâmico em que os slides, né, aparece pequeno, depois ele está num espacinho, amplia, como se você tivesse navegando por um grande mapa, né, onde estão alocados ali os slides, né, as partes da tua apresentação. Ela funciona, na verdade, ela é uma espécie de transição, para que, como se você tivesse uma imagem maior, ampliada, e aí você vai dando ênfases, dependendo, né, do período, da parte da tua apresentação que você está falando, você está ali dando uma ênfase maior em um ou outro aspecto da tua apresentação. Então você pode usar esse efeito de zoom. E de onde veio essa ideia? Né? Na verdade, essa ideia ela se popularizou muito com um concorrente do PowerPoint, que é o Prezi, que está aí, né? Já tem alguns anos no mercado, que começou a ganhar mercado exatamente por esse diferencial, porque ele tinha feito isso, né, que muita gente não tinha ainda pensado na época, que era esse efeito de você ir e voltar, né, numa imagem maior, né, você construir a tua apresentação com pedaços menores e todos eles interligados a uma imagem maior. Quando a gente partir, por exemplo, vai ficar mais claro do que eu estou querendo dizer, tá? E aí ele criou essa forma de transição, e isso foi, claro, ganhando adeptos, porque era diferente, que era uma forma né, de você se destacar. Isso, né, sempre atrai, não só no ambiente corporativo, mas nos ambientes de universidades, né, de escola também, tá? E o que aconteceu? Né? Esse negócio começou a gerar um burburinho. O Prezi é melhor que o PowerPoint, porque tem isso aqui, o PowerPoint não faz isso. A dona Microsoft, que não é boba nem nada, né, e está aí dominando esse mercado de produção de slides há muitos anos, olhou para isso, né, e falou, não, beleza, eu acho que eu consigo também trazer isso para dentro do meu programa, que é o PowerPoint. E aí a Microsoft ela desenvolveu isso, né, desenvolveu essa ferramenta de Zoom que eu vou mostrar para vocês hoje aqui no programa, e para que vocês conheçam também e também façam o uso dessa ferramenta, né, dessa transição de Zoom aqui no PowerPoint. Alguns detalhes que eu preciso falar antes da gente entrar. Primeiro, essa ferramenta, essa transição, vamos colocar entre aspas aqui, eu estou falando transição, mas dentro da aba transição do PowerPoint tem uma transição chamada Zoom. Não é isso que a gente vai trabalhar aqui. Tá? Essa transição é a transição aquela mais tradicional, né? Daquela animação de zoom que vem no fundo, né? e se coloca, né? Algo que vem do fundo e se destaca. Não é isso. Eu vou mostrar para vocês como ela funciona, tanto que ela não está nem na aba
de transições. Ela está na aba Inserir, porque ela é uma funcionalidade que veio realmente depois dessa investida de mercado do que o Prezi fez, que ele continua fazendo, ele continua indo aí no mercado, tá? E a Microsoft incorporou dentro do programa do PowerPoint, tá bom? Algumas coisas também que a gente precisa ter cuidado, claro, é que esse efeito ele tem que ser usado como todo efeito dentro do PowerPoint, seja animação, seja transição, tem que ser usado com muita parcimônia pelo apresentador, ou né, por quem está construindo aquela apresentação do slide, porque já foi novidade, hoje não é aquela novidade tão grande fazer isso, claro, como até meio que já, eu digo que caiu um pouco em desuso, porque foi uma novidade um tempo, agora já se tranquilizou, você eventualmente pode usar, e o que acontece? Esse efeito ele também tem uma questão de meio de cansaço, e por quê? Quando você acaba usando demais esse vai e vem de imagens, você pode causar assim um certo enjoo, né? Uma sensação de angústia em quem está te assistindo, quem está te vendo, porque a pessoa fica, nossa, mas vai para lá, volta para cá e nossa, tudo isso, porque ele tem esse efeito mesmo meio rápido de você passar de um para o outro, tá? A gente vai ver aqui. Então cuidado com isso para que não fique enjoativo, as pessoas não fiquem assim, não, para. Você vai ter alguém, não, às vezes você vai passar para um seu chefe, um superior, né, vai falar assim, não, calma, não tem como a gente ficar uma coisa mais simples, né? E que seja. Então use com parcimônia, veja para quem, qual é o público que você vai usar. Mas é legal de conhecer, é legal de saber o recurso e por isso que a gente vai apresentar ele para você. Como é que eu fiquei conhecendo esse recurso? Né? Só para contextualizar um pouquinho, o que aconteceu? Uma vez eu estava ministrando um curso presencial ainda, na época que a gente fazia cursos presenciais, né? E uma das turmas que eu estava ministrando, uma das alunas, ela, no curso, só para contextualizar até melhor, havia necessidade, ao final, de apresentar uma apresentação, né, presencial. Então, o aluno teria que construir tanto a sua fala, né, o seu discurso, quanto a sequência de slides que serviria de apoio para ele na apresentação final. E aí, naquela época, claro, eu não exigia que fosse especificamente no PowerPoint. Eu recomendava, né, e recomendo até hoje, até por conta que o PowerPoint tem uma série de recursos muito grandes que você pode usar e pela facilidade que você tem de encontrar com ele e até os similares, né, como o Google Slides e outros softwares gratuitos que também salvam no formato do PowerPoint, que você pode usar, né? Então eu recomendava que os meus alunos utilizassem o PowerPoint, tá? Independente da versão que eles estivessem utilizando. E aí essa menina, sem me falar nada, sem me dizer nada o que estava fazendo, ela chegou para fazer a apresentação dela e aí começou esse efeito curioso, né, de vai e volta as imagens e tal, né, contribuiu até ali, não foi um efeito demasiado forte, mas já ali para o finalzinho, a gente não tinha uma apresentação muito grande, se não me engano eram 10 minutos para cada aluno, né, a gente dedicava um dia inteiro quase para todos, tá, em torno aí de, sei lá, umas 12, 14, 16 apresentações às vezes, no mesmo dia, e no final já estava meio cansativo, porque ia e voltava. E aí, ao final, ela revelou que ela tinha utilizado o Prezi para usar para fazer esse efeito diferenciado, para, né, ganhar um pouco a atenção de quem estava assistindo com ela. E foi interessante. Depois eu fui me informar um pouco mais sobre como é que o Prezi funcionava, o que ele fazia, por que ele dava aquele efeito, né? E vi essas questões. Se você tiver curiosidade, vai lá no site do Prezi, tá aí na internet, para que você veja. Eu particularmente não sou muito fã da plataforma do Prezi, porque só por esse diferencial não é algo que diferencie tanto do PowerPoint, né? Tem outros aí concorrentes do PowerPoint, como o Canva, que tem umas coisas mais até interessantes. Então, assim, o Prezi está aí, acho que ele serve para suas funcionalidades e entra aí como um caso de se estudar. Se você tem curiosidade, vai lá dar uma olhadinha. Mas aí eu conheci desse jeito e fui estudar e vi. E por isso eu falo, né, cuidado com o excesso de vai e vens, aí, usando esse efeito de zoom, para que você acabe não gerando um mal-estar em quem está te assistindo, em quem está te vendo, para que você possa ali contribuir mais, né? Que
O importante, gente, é que eu sempre falo, a animação, a transição, ela não pode sobressair ao conteúdo que você está querendo passar, ao seu objetivo com a apresentação, tá? É legal ter uma animação ou outra que passe, mas aquilo tem que ser uma camada 2, né? Tem que estar por baixo. O principal tem que ser a mensagem, né? O tema, o objetivo que você quer. Né? O recurso audiovisual, né? No caso dos slides, ele serve para dar esse apoio para a sua fala. Né? Ela não substitui o apresentador. Né? Claro, ela ajuda muito você a prender a atenção, mas ela não é suficiente. E foi uma das coisas, agora me lembrando um pouco mais do ocorrido, foi uma das coisas que aconteceu com essa apresentação dessa minha aluna. O conteúdo ficou mais ou menos, né? O que acabou chamando mais atenção foi esse efeito de vai e vem do Prezi e tal, e que, assim, foi legal, mas não acabou não marcando, né? Porque o importante era o que ela ia falar. Então acabou que não contribuiu tanto assim. Foi interessante, né? Ficou bonitinho, né? Vamos dizer assim, mas não foi aquilo que realmente fez com que a apresentação dela fosse assim, se destacasse mais. O importante era mais o conteúdo, né? O recheio do sanduíche aqui é mais importante do que o pão, né? Do que a casca. Mas vamos lá, chega de falatório, né? Vamos para o PowerPoint, vamos ver como é que a gente pode usar esse efeito de zoom, e eu quero mostrar aqui para você na prática como é que ele funciona, tá certo? Então vamos lá. Bom, eu estou aqui com o PowerPoint aberto, com uma apresentação até bem antigazinha que eu tinha aqui para mostrar para vocês, com alguns slides. Foi para um evento que eu acabei produzindo, né? Essa apresentação foi para os telões e tal, para que o pessoal pudesse acompanhar o que estava acontecendo, quais eram as atrações, o que viria. E aí, a ideia era passar essas informações num telão muito grande. Então, por isso que eu não tinha muitas informações, só algumas frases soltas, né? Vocês vão ver aqui que tem pouca coisa nos slides. Vou até dar uma corridinha aqui para vocês verem, tá? Coisas bem pontuais aqui, como os objetivos, a questão de chamar para um compromisso de um palestrante, a questão de fazer ali um Mentimeter, a chamada ali para o coffee break e tal, e o tema de uma palestra. Né? Eu tinha aqui a capa também do evento, né, que ficava aparecendo constantemente. E aí vamos usar essa apresentação então, caso eu quisesse fazer, né, uma imagem maior, para que eu não precisasse ficar, né, aqui nas setinhas às vezes, só passando de um para o outro com uma forma tradicional, se eu quisesse aplicar esse efeito de zoom, tá? Então eu já deixei aqui previamente pronto uma imagem que remete lá à capa, né, do evento, né, que tem essa imagem aqui, e nela, em cima dela a gente vai construir. Eu coloquei aqui uma camada, né, um quadrado, né, transparente, preto aqui, para que desse essa escurecida na imagem de baixo, para chamar mais atenção às imagens. E como é que a gente vai fazer para inserir esse efeito de zoom dentro do PowerPoint? Primeiro a gente vem aqui, tá? Normalmente você vai abrir o PowerPoint aqui nessa página, né, na página inicial. Eu vou selecionar a aba que está aqui logo do lado direito dela, que é a aba Inserir. E aqui, lembrando, muito importante, lembrando que eu estou usando aqui a versão 365 do PowerPoint, né, que faz parte do Office 365, que é a versão mais atualizada do PowerPoint. E essa funcionalidade do Zoom, ela está presente nessas versões mais novas. Tá? Se você for usar uma versão muito antiga do PowerPoint, provavelmente você não vai conseguir fazer esse efeito. Né? Teria que usar de outras coisas, teria que conjugar uma série de animações aqui, talvez, para chegar no mesmo efeito parecido. Tá? Eu não vou entrar nisso aqui, que não é esse o meu intento, é mostrar mais essa funcionalidade aqui da ferramenta para você, para que você possa entender como é que isso funciona aqui dentro do PowerPoint, tá bom? Então vamos lá. Então eu estou aqui na minha aba Inserir e aqui do meu lado direito, ó, tem aqui o efeitozinho de zoom, já abriu até uma caixinha aqui para explicar o que se refere aqui. Quando você clica, né, vê aqui que a gente tem uma caixinha maior, uma menor e tal, um efeitozinho de zoom. Ele aparece 3 opções aqui. A primeira é o zoom de resumo, a segunda é o zoom de sessão e a terceira o zoom de slide. Então eu tenho 3 opções aqui que eu posso utilizar para fazer esse meu efeito de zoom parecido com o do Prezi. Tá? Vamos falar de cada uma delas. Eu vou começar pela mais simples,
tá? Que é a Zoom de Slide, tá? Quando eu clico aqui em Zoom de Slide, o que vai acontecer? Ele vai abrir para mim aqui uma janela, você está vendo? E me mostrando todos os slides que compõem a minha apresentação, tá? Então, eu estou vendo todos os slides aqui que eu tenho. E aí eu posso vir aqui e selecionar os slides. Vou pegar quase todos aqui, né? São poucos nesse caso aqui, que eu tô falando com vocês, é pouca coisa. Então eu posso vir aqui, clicar aqui, selecionei os 5 slides e inserir. Automaticamente ele cria essa coluna, né, essa sequência de slides aqui, né, na verdade não de slides, de miniaturas dos meus slides, para que elas apareçam aqui nesse slide que eu já deixei preparado para virar essa grande página de navegação, vamos dizer assim, para o meu efeito de zoom. Bom, desse jeito aqui não fica bom, né? Vocês estão vendo que fica tudo, não adiantaria nada. Então eu vou clicar fora e vou agora selecionar uma por uma e vou arrastando elas aqui e vou montando do jeito que eu achar mais interessante, tá? Se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, segurar aqui no cantinho, segurando a tecla Shift para não perder a proporção da imagem, posso diminuir, posso aumentar a minha, para dar um efeito que eu queira aqui, né? Aqui eu estou sendo bem aleatório, para que vocês vejam os efeitos aqui, como é que eles trabalham. Então, posso criar aqui. Pronto. Beleza. Parece até que não fez muita diferença. E realmente aqui, na parte de produção, não vai dar muita diferença. A diferença mesmo vai acontecer na hora que eu estiver projetando. Olha só o que vai acontecer quando eu projetar esse slide aqui. Então, vou clicar aqui no meu ícone, né, de projeção, de apresentação de slides. E aí vou chamar esse slide específico aqui só para que vocês vejam o efeito. Olha só o que vai acontecer. Bom, eu estou aqui com o slide aberto. Veja aqui que aparece todos os slides que eu estou. E aí eu posso, na hora que eu passo o meu mouse por cima de cada um dos slides, veja que ele muda para uma mãozinha. Por quê? Porque eu posso clicar nesses slides e aí ele vai abrir, vai fazer esse efeito aqui. Pronto. Ó, ele foi lá, abriu o meu slide, né? Se eu clicar de novo, ele vai na sequência dos slides, então ele vai fazer esse movimento, ó. Vai para lá, vai para cá, ó, vai fazendo esse caminho aqui dentro do slide. Aqui no caso eu tenho uma pequena animaçãozinha, né? E aqui ele vai finalizar. Se eu apertar aqui, ele vai para a tela preta, né? Então finalizou o meu slide, passando por todos eles através daquele caminho que eu construí aqui, né? Nesse slide todo. Então veja aqui que ele passou por todos os slides. Aqui, o interessante é que você precisa colocar todos os slides. Veja que mesmo que eu tenha posto eles fora da sequência, ele seguiu a sequência dos slides que estão aqui determinados aqui do meu lado esquerdo. Tá? Aqui nessa minha área aqui, ele seguiu tudo isso aqui. Mesmo que um veja que esse aqui vem primeiro, mas eu coloquei ele mais à direita, e aí ele faz o salto. Né? Ele vai para um lado, vai para o outro. Ele automaticamente faz esse efeito de zoom, né? De vai, volta e retorna. Nesse caso aqui, ele não faz o efeito de voltar para o mapa geral, né? Para esse mapa maior. Tá? A gente vai ver isso numa outra parte aqui, que ele faz esse movimento de voltar, mas ele dá essa sensação de salto, de você ir para um outro. Veja que fica até meio angustiante, né? Porque sempre está saltando de uma coisa ou outra. Usar isso para um slide só é meio complicado, eu acho, na minha opinião, tá? É particular e você pode fazer do jeito que você achar melhor. Eu acho um pouco angustiante, tá? Talvez seja interessante a gente trabalhar com a segunda opção, que é o zoom de sessão, que a gente tem aqui. Tá vendo aqui? O zoom de sessão, que não está, na verdade, não está aparecendo aqui, está clarinho. Por quê? Porque eu não criei nenhuma sessão aqui dentro do meu slide. Por isso que ele não está aparecendo. Então, para eu poder usar essa opção, eu vou até deletar aqui, selecionando, apertando Ctrl Del, né? Aqui no meu teclado. Tirei aqui todos os slides que estavam fazendo aquele efeito. Vou aqui, vou criar uma sessão, ó, botão direito, vou clicar aqui em adicionar sessão. O que são as sessões? Né? Você pode fazer subdivisões
no teu esquema de apresentação que não aparecem para quem está te assistindo, mas que servem mais para que você possa organizar. Às vezes você tem uma apresentação muito longa, com vários assuntos, ou você, às vezes, né, tem gente que faz, às vezes, um evento ou alguma coisa assim, ou dá uma palestra, né, um workshop por vários dias, gosta de fazer tudo numa apresentação única, né, só. Você pode separar isso por assuntos, né, por sessões, e ter ali os encerramentos e fazer aqui essas marcações que não aparecem para quem está te assistindo. Então você pode fazer isso. Bom, eu vou aqui criar algumas sessões. Essa primeira sessão eu vou colocar aqui só para que a gente possa ver o efeito. Seria a questão, por exemplo, aqui de vamos pôr aqui início do evento. Opa, tá aqui. Início do evento. Né? Vou apertar aqui, pronto. Renomear. Criou aqui, veja que aqui do meu lado esquerdo apareceu o início, renomear. Vou criar mais uma sessão aqui também. Vou dar um nome aqui de Coffee. Não sei se eu estou escrevendo direito. Coffee Break. Os inglês. Mas ok. Um Coffee Break. E eu vou fazer mais uma sessão aqui no finalzinho, criando uma sessão aqui de palestra. Tá? Só para que a gente tenha aqui 3 sessões, tá bom? Beleza, criei as minhas sessões. Agora, quando eu voltar aqui para o meu slide, quando eu colocar aqui, veja que a função de zoom de sessão, ela já está criada, tá? Então, eu posso agora utilizar as sessões que eu criei como pedaços nesse mapa maior, dessa imagem maior aqui. Então, quando eu clicar, ele vai aparecer aqui. Vejam que não vai aparecer slide por slide, tá? Ele vai aparecer sessão por sessão. Então, eu vou selecionar as sessões que eu quero aparecer. No caso aqui, então, eu criei 3, mas uma foi criada automaticamente por PowerPoint. Por quê? Porque eu tinha slides antes. Então, ele dividiu aquilo em 2. Né? Então, eu fiquei com a segunda sessão a qual eu dei nome. Tá? E a sessão 1 ficou a sessão padrão. Tá? Ficou sem nome. Se eu quisesse, eu posso ir lá e modificar. Não tem problema nenhum. Mas deixei aqui como padrão para que vocês possam entender e ver o que a gente vai fazer. Eu vou selecionar as 3 sessões que eu quero. Vou inserir, ele até deu aqui uma pequena explicação, veja que ele novamente colocou todos no mesmo tamanho, alinhados aqui. Eu vou desselecionar e vou começar a fazer aqui a minha divisão. Então eu vou mexer aqui, fazer um layoutzinho, posso até girar aqui um pouco para ficar mais interessante, na hora que a gente chamar a palestra, tá? Vou colocar aqui também e pronto. Já estou aqui com um layoutzinho interessante para mostrar para vocês. Vamos lá chamar de novo o nosso efeito, tá bom? Então, chamei aqui a apresentação. Vejam que aqui o meu mouse voltou até a mãozinha. Vou clicar aqui no meu objetivo do evento. E aí ele vai abrir essa sessão, mas diferente do que estava sendo feito antes, ele não vai voltar logo direto. Por quê? Porque dentro dessa sessão tem mais de um slide. Então, ele vai passar todos os slides que eu tinha aqui dentro da sessão, e depois ele vai voltar para o mapa maior, tá? Então, nesse efeito aqui de sessão, ele é até mais interessante que o de slides, porque você consegue voltar, né? Você consegue voltar aqui para essa imagem maior, ele já te dá esse efeito bem interessante. E aí eu posso escolher, beleza, vamos entrar no coffee break aqui, né? No exemplo aqui do meu evento, beleza, acabou o coffee break, como aqui só tem um slide, na hora que eu clicar, ele volta, tá? Para onde eu já cliquei. E aí eu posso até clicar fora, porque como está na sequência, tá? Ele vai aqui para o próximo slide, que seria esse aqui sobre a palestra de Agile, né? O Agile, você pode dizer aqui, né? Que é essas questões aqui das metodologias ágeis voltadas para a TI, tá bom? Então, olha só, só voltando aqui um pouquinho, aqui olha que efeito interessante, ele não retorna para o preto, né? Ele volta, mesmo que esse aqui seja o último slide da minha apresentação, ele volta para esse mapa que eu criei. Então, o de sessão ele é bem mais legal, bem mais interessante para que você, se você quer esse efeito de ir e voltar, ele faz. E é mais leve o efeito. Você consegue, né? Você faz outras transições entre aqueles slides, por exemplo, fecha aquela sessão e volta, né? Para aqui o slide principal. Se eu clicar mais uma vez, ele vai para a tela preta, né, para finalizar a minha apresentação, mas não é isso que eu vou fazer. E observe, eu acabei fazendo aqui sem vocês perceberem, mas
na sequência que foi feita, se eu quisesse, eu vou clicar aqui de novo, ó, só para que a gente tenha o efeito para vocês verem, eu vou voltar. Se eu clicasse, como isso aqui, né, esse aqui está na sequência, né, está depois desse, se eu clicar em qualquer parte aqui, ó, ele vai para essa sequência que já está estabelecida. Então eu tenho a seção 2, seção 3 e seção 4. Então ele vai seguindo a sequência automaticamente, vai voltar depois de eu clicar, né, ou fazer a setinha aqui também no teclado, também funciona para o mesmo, e vai para o último. Ó. Nem vou clicar em cima, ó, ele já faz o efeito de girar aqui, ó, automaticamente para que você entre aqui no assunto, tá certo? E aí, claro, né, tem essa animaçãozinha e volta para cá. Veja como ficou bem mais interessante o nosso efeito, né? O nosso efeito aqui de sessão, né? Bem mais parecido até com o efeito que o Prezi acaba fazendo lá nas apresentações que são produzidas. Então, você pode reproduzir aqui tranquilamente com essa função dentro do PowerPoint essa questão. Vamos para o último, né? O último recurso aqui, que é um caso, eu vou deletar aqui novamente, tá? Só para que a gente veja aqui. O zoom de resumo, ele é uma opção que eu achei que não ficou tão bem resolvida, tá? Dentro do PowerPoint. Por quê? Ao invés dele aproveitar o slide que ele está sendo inserido, no caso, ele cria um novo slide, quer ver? Então, olha só, quando eu usar o zoom de resumo, ele vai desse mesmo... O que é resumo, né? Ele vai resumir a tua apresentação num slide só, que foi o que a gente fez aqui, né? Usando tanto efeito nas sessões quanto nos slides individuais, ele vai fazer esse resumo, tá? Só que ele vai criar um novo slide, e muitas vezes esse slide não vai estar na formatação que você quer. Olha só, o que vai acontecer? Ele vai me pedir, ele não vai direcionar para sessões, mas se você quiser, você pode manter as sessões selecionadas, que foi o que ele fez aqui, ó. Como já tem as sessões, ele já automaticamente selecionou. Quando você fala manter sessões não usadas na apresentação, eu vou manter desse jeito, para que vocês possam ver. Eu vou clicar em inserir, e aí ele criou um novo slide, tá? Veja aqui que eu não mexi nesse slide, no slide mestre, tá? Eu não estou mexendo no fundo. Então ele criou um slide normal. Aqui eu vou até tirar essa parte aqui que não nos interessa, esse título. E aí veja que ele criou como se fosse um campo específico. Até está mexendo um pouquinho, mas olha só. É um campo específico que eu posso até mexer aqui dentro desse slide que está em branco agora, tá? E aí você, claro, pode editar, né? Você pode até achar que eu estou sendo um pouco exagerado, um pouco ranzinhos aqui, mas é só pela questão de praticidade mesmo. Então você vai ter que recriar às vezes aquilo que você fez. Por exemplo, aqui no caso, eu vou ter que entrar aqui nesse slide, vou, né, selecionar tudo o que eu quero que está aqui, vou dar um Ctrl C, vou voltar lá para a minha seção de resumo, ele cria uma seção de resumo, então ele automaticamente cria uma seção específica para aquele slide, pode ser uma boa ideia também, você poderia fazer isso manualmente, mas ele já cria aqui, vou dar um Ctrl V, vou enviar, clicando com o botão direito, vou vir aqui enviar tudo para trás, para que fiquem todos esses elementos para trás, que não me interessam eles, né? Nesse momento o que me interessa é só isso aqui. E aí, assim, o que eu vou fazer aqui? O que vai acontecer? Eu vou ter que agora, se eu quiser usar todo o espaço e fazer... Dentro desse retângulo que foi criado, eu posso mover as minhas apresentações. Às vezes é que eu não consigo mover para fora. Estou tentando... as minhas miniaturas. Eu não consigo mover para fora. Então, para eu usar todo o espaço, eu tenho que adequar, né? Tenho que vir aqui, mexer, né? Colocar aqui, ó, vou estender a área, né, para toda a minha área do slide. Vejo que ele vai aqui mexendo. Claro, ele criou porque eu ampliei, né, ficou grande aqui. Eu posso vir aqui, segurando o Shift, diminuir. E aí, dentro dessa área de resumo que ele criou, eu posso, né, fazer as minhas modificações. Posso fazer aqui, ó, pronto. Fiz aqui as minhas modificações referentes ao mapa, né? A forma como eu quero que ele seja. Vamos ver como é que isso vai funcionar na prática, tá? Para que vocês vejam a diferencial aqui do zoom de resumo. Eu chamei ele aqui, beleza. Vou clicar dentro aqui do primeiro, ó. Ele chamou. Como eu mantive as sessões, ele manteve aquilo que já estava preparado, tá? Se eu não tivesse
criado aquelas sessões, ele iria chamar só os slides, ele criaria uma sessão de resumo e uma outra sessão incluindo tudo. Então você teria que usar os slides. Aqui, como eu já tinha criado as sessões, ele manteve aquilo que eu já tinha criado e aí ele vai fazer o mesmo efeito de voltar, tá? E aí aquele mesma questão do zoom de sessão vai acontecer aqui, tá? Ele vai voltar. Eu cliquei fora, ele foi, né, na sequência, voltei, ele vai aqui para o Agile, vai fechar, tá? E vai voltar. Então assim, ele faz a mesma função do zoom de sessão, só que ele já separa, né? Ele cria eu vou mostrar aqui, ó, essa seção do resumo para que você já fique com isso um pouco mais organizado. Se você não quer fazer isso manualmente, né, usando o zoom de sessão, tudo bem. Usa o zoom de resumo, você vai ter só um trabalho a mais, talvez, de configurar o slide, né, com fundo diferente, ou, né, pensar nisso antes de produzir. Você vai ter que ter esse pensamento na hora de se organizar, tá? Então, fica aí a seu critério de como que você vai colocar isso para trabalhar. Então, tem essas 3 opções. É simples, não é complicado, tá? Claro, o importante é que você trabalhe nos slides que fazem as miniaturas, porque ele vai pegar a miniatura do seu slide. Então, se você quiser uma capa diferenciada para cada seção desse mapa que você está criando, né, desse zoom, desse vai e vem, você pode fazer uma capa específica para cada seção, já dividir, por exemplo, é uma ideia legal. E aí você tem um trabalho mais interessante, você pode usar essa ferramenta de forma mais organizada, tá certo? Muito bem, pessoal. Gostaram do nosso tema de hoje? Né? Gostaram aí de conhecer um pouco dessa ferramenta do Zoom, de como que ela funciona dentro do PowerPoint, né? Como é que a gente consegue ter o mesmo efeito que o Prezi? Então, não precisa aí gastar, né? Se você já tem um PowerPoint, por exemplo, não precisa adquirir o Prezi ou outro software para fazer esse efeito. Você pode usar, existe essa opção aqui. Opa. Então, existe essa opção aqui, você não precisa se preocupar com ela. Tá claro, lembrando, eu estou usando aqui a versão 365 do PowerPoint, que é a versão mais atualizada, a qual eu recomendo muito. Se você tem interesse, né, de fazer as suas apresentações com PowerPoint, adquire aí essa versão, porque ela é muito completa e vai te ajudar bastante, vai facilitar muito. Tem muitos recursos, muita coisa legal que acontece aqui, e um deles é o que a gente viu hoje. Então, aproveita, deixa aí nos comentários o que você achou dessa ferramenta, se ela realmente vai ser útil para suas próximas apresentações, tá? Me deixa aqui, me dá o feedback se vocês gostarem, eu posso trazer mais ferramentas aqui para dentro do segredos.ppt. Aproveita, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Tem sempre vídeo novo toda semana aqui no canal e as gravações ao vivo para que você possa assistir. Tá querendo saber antes de todo mundo? Vem assistir a gravação ao vivo aqui comigo no YouTube. E não só no YouTube, tá? Você também pode ver a gravação desse episódio, assim como conferir também. Esses episódios vão estar disponíveis lá no segredos.ppt, lá nas minhas outras redes sociais, onde você pode assistir, rever e ver de novo, tirou uma dúvida, voltar, me manda lá uma mensagem também, me diz o que você está achando de segredos.ppt, eu vou gostar muito de ler o teu comentário, da gente bater esse papo legal sobre apresentações e apresentações ninja, apresentações que prendem a atenção do teu público, dão visibilidade ao teu trabalho, tá certo? Muito obrigado por assistir esse episódio aqui de segredos.ppt. Eu agradeço demais a presença de vocês. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Fui!